hormônios relacionados à homeostasia do cálcio. Primeiro, a famosa vitamina D. E você pergunta, de onde que vem a vitamina D? Ah, professor, a vitamina D vem do sol. Então a pessoa fica lá deitada e o sol fica, tome vitamina D, tome vitamina D. Não é assim, né? Funciona da seguinte forma. Na nossa pele, nós produzimos a provitamina D3 e algumas plantas produzem a provitamina D2. É necessário o raio ultravioleta para converter a provitamina D3 em vitamina D3, que é o colecalciferol. E para converter a provitamina D2 em ergocalciferol, vitamina D2. Então, o raio ultravioleta é necessário para essa conversão, né, da provitamina em vitamina. Tanto a vitamina D3 quanto a vitamina D2, o fígado tem enzimas hidroxilases que converte, são moléculas químicas muito próximas, que converte essas moléculas em calcidiol, 25-hidroxicolecalciferol. Calcidiol, quando passa pelos rins, os rins também têm hidroxilase, converte o calcidiol em calcitriol. Calcitriol, sim, é o princípio ativo da vitamina D. 1,25 dihidroxicolecalciferol. Aqui sim é o princípio ativo da vitamina D. Então, para a gente produzir o princípio ativo da vitamina D, precisamos, né, da pele, do fígado e dos rins. Né? 3 órgãos aí para a produção da vitamina D. Qual que é o efeito da vitamina D? 1,25 dihidroxicolecalciferol. Colecalciferol significa que traz cálcio do intestino. Colecalciferol. A vitamina D, ela aumenta a absorção intestinal de cálcio, é o principal efeito. E, aliás, vitamina D também é um hormônio esteroide. Vitamina D não é vitamina, é hormônio. Você vê produzido no órgão, cai na corrente sanguínea, né, e vai agir em órgão-alvo distante. Né, age lá no intestino, aumentando a absorção de cálcio. Aqui uma vista posterior, tá? E nessa vista posterior eu trago aqui destacada a tireoide, amarelinho, e 4 glândulazinhas que estão juntas da tireoide. Essas 4 glândulazinhas são as paratireoides, juntas da tireoide. E aí, se eu fizer um corte histológico, desse lado eu tenho a tireoide e desse lado eu tenho a paratireoide. Tireoide, já vimos essas células que formam os folículos, células foliculares produtoras de T3 e T4. Mas agora, para a nossa conversa, eu vou trazer essas célulazinhas aqui. Essas célulazinhas que estão ao lado das foliculares são as células parafoliculares. E as células parafoliculares da tireoide produzem a calcitonina. Além dela, além da calcitonina, a gente também destaca na paratireoide, nessas glândulazinhas aqui, né, representadas aí na cor verde. A paratireoide tem 2 tipos de células. As células principais, roxinhas, são as células que produzem o PTH, paratormônio, ou hormônio paratireoide, tá? Ou paratormônio. O hormônio, né, importantíssimo aí, mais importante do que a calcitonina, um hormônio relacionado à homeostasia do cálcio. Vamos ver como é que funciona esse balanço aí. Vamos colocar tudo isso no balaio para a gente poder construir o nosso conhecimento. A calcemia é mantida dentro de um valor estreito na corrente sanguínea, em torno de 9,4 miligramas por decilitro. Então, funciona assim. Quando diminui a quantidade de cálcio na corrente sanguínea, se diminui cálcio na corrente sanguínea, estimula as células principais a produzir o PTH. Então aqui estimula as células principais da paratireoide a liberar o PTH. Então tá aqui o estímulo, liberou o PTH, hormônio paratireoide. Aqui um detalhe, né?
Quando a variação de uma substância na corrente sanguínea é que faz esse hormônio ser liberado ou inibido, né, liberado na corrente sanguínea ou inibida a sua liberação, isso é chamado de efeito humoral. Humoral, né, os humores são os líquidos do corpo. Significa que a variação de uma substância no sangue é que faz liberar esse hormônio. Por exemplo, a insulina. O aumento da glicemia estimula a liberação de insulina. É uma variação humoral. Quando é um estímulo neural, aí é um estímulo neural. Quando é por outro hormônio, é um estímulo hormonal. Então, aqui é uma variação humoral. Liberou PTH. O que o PTH faz? Para a gente entender o PTH, a gente tem que entender isso aqui. Tá? Aqui está um osso. Aqui a gente tem osteoblasto e osteoclasto. Osteoclasto retira osso. Osteoblasto coloca osso. Ah, então osteoblasto é bonzinho e osteoclasto é ruim? Não. Os nossos ossos precisam ser renovados. Por exemplo, quando você se a pessoa é sedentária e começa a praticar exercício físico, aumenta a ação de osteoblasto, aumenta essa renovação. Tanto osteoclasto retirando o osso, quanto osteoblasto depositando. Só que osteoblastos, né, aumenta mais do que os osteoclastos. E a pessoa tem um aumento do volume ósseo, inclusive pesando mais. O osso fica mais forte. Então tem que ter sempre essa renovação. Numa fratura, o osteoclasto está ativado para poder fazer a limpeza do local. E aí vem os osteoblastos e constrói o osso. Então não é que um é bom e o outro é mau, não. Tem um equilíbrio. Né? E o equilíbrio está aqui. Né? O PTH, ele tem uma ação promovendo a retirada de cálcio dos ossos. Então aumenta o osteoclasto, ativa o osteoclasto. Retira cálcio dos ossos, cálcio da matriz óssea. Né? Por que ele faz isso? Porque ele é mau? Não. Né? Porque o cálcio está diminuído. E se o cálcio está diminuído, o cálcio tem que aumentar. Além disso, o PTH tem uma ação lá nos rins, aumentando a reabsorção de cálcio, ou seja, não deixa esse cálcio sair na urina. Então, tira cálcio dos ossos, coloca no sangue. O cálcio que sairia na urina, volta para a corrente sanguínea. E o PTH estimula a vitamina D, a síntese da vitamina D. E se tem mais vitamina D não aumenta a absorção intestinal de cálcio? Então vai aumentar a absorção de cálcio e, portanto, menos cálcio saindo nas fezes. Então você vê, cálcio que sairia na urina, corrente sanguínea. Cálcio dos ossos, corrente sanguínea. Cálcio que sairia nas fezes, corrente sanguínea. Opa, aumenta a calcemia. E se aumenta a calcemia, estimula a tireoide a produzir a calcitonina. Quais células da tireoide? As células parafoliculares da tireoide. Não são as células foliculares. Foliculares é T3, T4. Estimulando as células parafoliculares a produzir calcitonina, o que a calcitonina faz? A calcitonina faz o efeito contrário. A calcitonina deposita cálcio nos ossos. Então o cálcio que está na corrente sanguínea vai para os ossos. Na presença da calcitonina, aumenta a liberação de cálcio na urina. E com isso, diminui cálcio na corrente sanguínea. Se diminui cálcio na corrente sanguínea, estimula o PTH, estimula a vitamina D. Se aumenta cálcio na corrente sanguínea, estimula a calcitonina, diminui o nível de cálcio. Então tem um balanço. E esse balanço é absolutamente normal. É assim que tem que acontecer. Seus ossos, inclusive, estão constantemente sendo renovados por causa desse balanço. E aí um detalhe interessante. A calcitonina, ela é um hormônio muito importante na infância. Tem sentido, porque a calcitonina, ela deposita cálcio nos ossos. E para uma criança que está crescendo, é importante essa deposição de cálcio. Depois, na vida adulta, na verdade, o mais importante é o PTH, esse balanço de PTH. Então, se tem muito PTH, retira cálcio dos ossos. Se o PTH diminui, automaticamente já vai cálcio para os ossos. A calcitonina não tem um efeito tão grande assim. Tá? Esse é só um detalhe. A calcitonina é importante principalmente na infância.
Outro detalhe, é muito difícil a gente ter uma alteração da calcemia, da quantidade de cálcio no sangue. Por que que é difícil? É difícil porque a gente tem um reservatório de cálcio, os ossos. Se tem muito cálcio no sangue, coloca esse excesso nos ossos. Se tem pouco cálcio no sangue, retira cálcio do depósito, retira cálcio dos ossos. Então é importantíssimo, né, esse reservatório que Deus nos deu, né, para manter aí o cálcio, né, a calcemia dentro das suas concentrações normais. Esta aula termina aqui, mas o aprendizado continua. Para acessar as atualizações e as últimas novidades da metodologia Fisiologia Aplicada, utilize o link disponível na descrição ou aponte a câmera do celular para o QR Code na tela. Até a próxima aula!